Fala galera do canal, estou aqui com a Carla, nutricionista que você já conhece. E eu quero fazer um papo reto há muito tempo e precisava de uma Nutri para a gente debater esse assunto. É exatamente sobre tamanhos de porção. Tamanhos de porção. Vou te contar uma história rapidinho e queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma viagem de um documentário, então fui para os Estados Unidos, fui para a Europa e terminei na Ásia, na Coreia do Sul. E uma das coisas que me chamou a atenção foi como na Coreia é regulamentado e eles dão tanta atenção ao tamanho das porções, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu lembro que além das porções serem extremamente generosas, você sabe isso, a gente pediu a equipe inteira lá, a gente foi num restaurante, tinha 5 pessoas, pedimos 3, 4 cheesecake, cara, sobrou. E a gente com certeza comeu mais do que precisava. Mais até do que estava aguentando naquele momento. Tá bonito lá, né? E aí a gente foi num restaurante desses universais, que tem no mundo inteiro, na Coreia. E aí a gente pediu o cheesecake de sobremesa. Falou, vamos pedir 3 para os 5. Era 3 para 3 mesmo, era um pedacinho pequeno. E aí entrevistando uma das pessoas do governo, uma nutricionista que atua lá dentro dos programas de saúde pública, eles falaram que um pilar fundamental deles era o tamanho da porção. Queria que você falasse um pouco disso, como as porções têm aumentado no Brasil, como a gente não se atenta que o prato no por quilo ficou enorme, aí você coloca 2, 3 colheres de arroz e você acha que não tem nada, você acha que tem 2 grãos, porque o prato é tão grande que não preenche. Fala um pouquinho da importância do tamanho da porção. Como a gente já falou em outros vídeos, não importa só a qualidade do alimento, mas também a quantidade. E aí você entra no tamanho das porções. Uma das coisas que eu falo para os meus pacientes, eu peço para eles me mandarem uma foto do prato deles, onde eles comem. Porque é muito isso. Se você tem um prato muito grande, você vai querer colocar mais coisas naquele prato. Ou, por exemplo, você vai pegar um filé, você coloca o filé lá. Geralmente a gente fala que o filé tem que ser do tamanho da sua mão. Ah, mas aí ele fica, coitado, sozinho, lá tem um pouquinho, aí tem o filé, aí eu passei, tem a carne moída, então vamos por mais um pouquinho para encher mais. Então, a gente fala muitas vezes, coloque metade do seu prato em folhas, porque isso é uma forma de você limitar o restante do espaço. Mas a pessoa tem que ser consciente, saber a porção. Então, por exemplo, você tem biscoitos. Eu falo para a pessoa, mas eu gosto de biscoito. Tá bom, vamos pôr no seu, mas compra aquele individual, porque você já abriu por exemplo, se você está com fome, você vai abrir um pacote de biscoito, 180 gramas, você vai comer 2? Não vai. Não, então pega o pequeno, um chocolate, precisa ser o grande, pode ser o pequeno. E mesma coisa, as coisas mais saudáveis, entre aspas. Mas alguns alimentos que você fala, eu vou comer uma banana. Aí eu pergunto, qual banana? Maçã ou a nanica, né? Porque às vezes a nanica, hoje de manhã, uma nanica deu para o meu filho e para minha filha, porque é tão grande que estava. E era banana, saudável, mas quantidade também é importante. Você tocou num assunto que é engraçado, né? E importante. Você falou, precisa ter a consciência. Porque se a gente for pelo nosso instinto, o nosso cérebro ele é programado para não recusar alimento, né? Porque a gente passou por gerações na evolução da espécie, centenas de milhares de anos, precisando acumular isso. E hoje, se a gente não tiver consciência, se deixar levar pela oferta de alimento, a tendência é que a gente coma bastante, né? E aí, a última coisa que eu queria te perguntar são essas armadilhas. Eu acho que você já respondeu falando que a gente tem que ser bem consciente, porque eu mesmo já passo por isso. Eu vou comprar alguma coisa, custa R$6. A porção pequena. Mas se eu pagar R$6,50 ou R$7, vem uma média. E aí você está levando uma vantagem muito grande, entendeu? E 50 centavos você não vai fazer nada com aquilo. E aí você pega a porção maior. Mais calorias, aí, como sair dessas armadilhas? Porque o cérebro também ele quer levar vantagem. Ele fala, por que eu vou pagar 6 se eu posso pagar 6? Né? Como que sai dessas armadilhas? Divide com alguém. Divide com alguém. Eu falo sharing calories, dividir calorias. Então, se você comprou, por exemplo, comprei um sorvete, oferece para alguém. Estou com uma barra grande de chocolate, oferece para alguém. Divide, do mesmo jeito, iogurte. Iogurte, eu vou dar uma dica. Meu filho tomava um copo deste tamanho de iogurte. Iogurte é saudável, tudo bem. Não é isso. Eu separei uma caneca para ele desse tamanho. Ele continua tomando, tamanho de porção. Trabalhando porção. Consciência. Legal.
Muito legal o nosso papo reto hoje, falando de consciência, de tamanho de porção, que qualidade obviamente é importante, mas alimentação é qualidade, é quantidade, né? Então a gente tem que contemplar tudo isso. E a Carla falou uma coisa muito, muito legal. A gente ter consciência na hora que a gente come. Não é isso? Sim. Então, perguntas, dúvidas, se inscreva no canal, mande pra gente toda segunda e quinta. A gente vem aqui com o maior prazer responder as perguntas para vocês.